Rebeldes, muitas vezes incompreendidos e com certeza envoltos em muito mistério. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das classes de espíritos mais fascinantes e, olha, complexas da Umbanda, os Exu-Mirim. E pode esquecer aquela definição basiquinha, viu? A gente vai atrás da verdadeira essência desses seres. Sabe aquela primeira coisa que muita gente ouve? Ah, são as crianças da esquerda. Mas será que a história para por aí? Pois é, essa descrição, apesar de ser super comum, mal arranha a superfície do que eles realmente são. E, para ser sincero, às vezes pode até levar a gente para um entendimento todo equivocado. Então vamos lá, de onde é que saiu esse apelido e o que ele quer dizer de verdade? É por aqui que a gente começa a nossa jornada para desmistificar tudo isso. Olha, falando de forma mais formal, digamos assim, dentro da religião, Exu-Mirim, ou só Mirim, como também são chamados, é o que se chama de linha de trabalho. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer que eles são uma categoria de espíritos reconhecida, sabe, que se manifesta nos rituais e tem lá suas funções e características bem específicas. Mas é exatamente aqui que o negócio começa a ficar mais interessante. Porque apesar de usarem esse termo, crianças, ele não dá conta de capturar a essência desses espíritos, de jeito nenhum. A realidade mesmo, como quem estuda e quem pratica a religião diz, é bem mais cheia de nuances. Ok, então se não são exatamente crianças, que arquétipo descreve melhor esses seres? A resposta, olha, pode ser uma surpresa para muita gente. É o arquétipo do adolescente. Quando a gente coloca lado a lado, a coisa fica clara. De um lado, essa ideia comum de criança. Do outro, uma descrição que parece bater muito mais. Rebeldes, numa fase de transição total, que gostam de andar em grupo, em bando mesmo, e estão ali naquela busca por identidade. É ou não é a cara da adolescência? Pensa só naquela energia. É essa vibração que muita gente acredita que os Exu-Mirim trazem, atuando justamente ali, no meio do caos, quebrando regras e, muito importante, protegendo quem está na margem. E aqui tem duas coisas super importantes para a gente entender o contexto. Primeiro, eles atuam na linha da esquerda. Dentro da cosmologia da Umbanda, essa é a linha que lida com as energias mais densas, com as questões do dia a dia, mais terrenas, sabe? O lado mais humano da nossa vida. E segundo, e isso aqui é fundamental para a gente sacar a diversidade da fé, nem todo terreiro trabalha com Exu-Mirim. A prática muda bastante de um lugar para o outro. E tudo isso leva a gente direto para o coração do assunto. Para um debate, olha, fundamental, que realmente divide opiniões dentro da própria comunidade. Qual é a verdadeira origem desses espíritos? Basicamente, esse debate todo se resume a duas grandes teorias. De um lado, tem a galera que acredita que eles são seres encantados, ou seja, espíritos que nunca, jamais tiveram uma vida humana aqui na Terra. Do outro lado, tem a crença de que são espíritos encarnados, ou seja, almas de pessoas que sim viveram por aqui. Essa teoria dos encantados ela é muito ligada a um autor, o Rubens Saraceni. O que ele defendia era que os Exu-Mirim são uma categoria totalmente à parte. Diferente dos Exus e das Pombagiras, que a gente sabe que tiveram vidas humanas, os Mirins, segundo ele, não. A grande diferença deles seria justamente essa, nunca ter passado pela experiência de viver aqui na Terra. Mas, como em todo bom debate, tem um outro lado. E é um contra-argumento forte, viu? Existem vários relatos, várias obras que contam histórias de Exu-Mirim que teriam, sim, vivido aqui na Terra e passado por poucas e boas. Tem exemplos bem conhecidos, como as histórias do Caveirinha e do Toquinho da Calunga, que apontam justamente para uma origem humana. Então, olha só, independentemente de onde eles vieram, se foram encantados ou encarnados, uma coisa é certa: a forma como essas entidades são reconhecidas e cultuadas na prática é muito específica. Então bora ver como eles são chamados e o que o pessoal costuma oferecer para eles. E a diversidade deles já começa pelos nomes, que é uma coisa incrível, são muitos, e cada um pode representar uma falange, um tipo de energia diferente. Nomes como Calunguinha, Porteirinha, Brasinha, João Caveirinha, Corisco, Poeirinha. Estes são só alguns exemplos para a gente ter uma ideia. As ofrendas também são super específicas e refletem totalmente esse arquétipo deles. Eles curtem sabores fortes, contrastantes, pensa em bala de tamarindo, doces mais amargos e até uma mistura que pode parecer inusitada: Coca-Cola com cachaça, a famosa pinga. Cigarro mentolado e bananada também entram nessa lista.
E onde essas ofrendas são deixadas também tem todo um significado. Geralmente em lugares de transição, sabe? Ruas perto de praças e, claro, nas famosas encruzilhadas, que são aquele símbolo máximo de um portal entre os mundos. E assim a gente chega ao final da nossa análise. E o ponto aqui, no fim das contas, não é nem cravar quem está certo ou quem está errada nesse debate. A pergunta mais interessante é outra. O que essa variedade de crenças dentro da mesma fé conta pra gente sobre como as religiões estão sempre vivas, evoluindo, se adaptando, e como elas podem guardar várias verdades ao mesmo tempo. No fundo, talvez a verdadeira natureza dos Exumirim esteja justamente aí, nessa complexidade toda, refletindo, quem sabe, a nossa própria jornada humana, que é cheia de transição e descoberta.